Olá, amigos! Vocês devem ter aprendido com seu pai, com seu professor de futsal ou até mesmo com seu médico que gelo e repouso funcionam como uma dupla dinâmica no tratamento das lesões ortopédicas. Será que isso é verdade? Será que essa verdade ainda se sustenta nos dias atuais? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o uso de gelo nem sempre fez parte do protocolo médico. Até a década de 60, não se fazia parte, não se tinha relatos do uso de gelo para o tratamento das lesões ortopédicas. E o que é que fez isso mudar? A grande mudança veio após o procedimento de reimplante de braço, o primeiro reimplante de braço feito com sucesso pelo Dr. Robert Malt em 1962. Isso aconteceu lá em Boston, tá certo? Nos Estados Unidos. E como era muito difícil para a imprensa divulgar pelo mundo a complexidade do ato do reimplante do braço, que foi realizado pelo Dr. Robert Malt, a imprensa se ateve mais nos pequenos detalhes que ficariam mais fáceis do público entender do que era importante. E entre esses pequenos detalhes, o que chamou bastante atenção foi o uso de gelo na preservação do coto amputado, tá? Então, a partir desse ato, se começou a divulgar que o gelo era importante nas lesões de ortopedia. E isso começou a ganhar vários protocolos mundo afora. É interessante falar que esses protocolos não tinham uma evidência científica tão forte, eram baseados em estudos científicos bem menores, tá certo? Mas que ganhou grandes adeptos em todas as regiões do planeta. Sem dúvidas, o protocolo mais conhecido foi o divulgado pelo Dr. Gabe Markin em 1978, num best-seller que ele divulgou chamado Sports Medicine. Talvez fosse o primeiro livro sobre medicina esportiva de grande importância no mundo afora. E ele começou a divulgar um protocolo que ganhou o mundo. Esse protocolo se baseava no acrônimo RICE, R-I-C-E. O R de rest, ou repouso, o I de icing, que seria gelo, o C de compressão e o E de elevação. Então esse protocolo ficou absoluto no mundo da ortopedia e no mundo da medicina de uma maneira geral, sendo passado de geração para geração. Seus pais provavelmente lhe orientaram a passar gelo nas pancadas que vocês levavam quando eram pequenos, porque provavelmente esse protocolo chegou aos seus pais através da divulgação da imprensa. O que ocorre é que a ciência ela é mutável, né? Ela é dinâmica. E após 40 anos de grande uso desse protocolo RICE, inúmeros estudos começaram a surgir contestando a ação da crioterapia, do uso de gelo e do repouso no tratamento das lesões ortopédicas. Esses trabalhos não só contestavam se realmente a eficiência era notável do uso do gelo e do repouso, como também mostraram que podiam ser prejudiciais, retardando o retorno de pacientes às suas atividades. Então, o gelo e o repouso ainda têm um papel analgésico nos primeiros dias, mas quando ele se prolonga por mais de 2, 3 dias, ele começa a ter um efeito deletério. Talvez a máxima mais conhecida atualmente venha do Dr. Leadbetter. Ele diz que inflamação pode acontecer sem recuperação tecidual. A gente pode ter um processo inflamatório sem recuperação tecidual, mas a gente não pode ter um processo de recuperação tecidual sem um processo inflamatório. Então, qualquer coisa que a gente utilize que vá contra o processo inflamatório durante o período de recuperação tecidual vai ser ruim para o tempo de recuperação. Então, o uso de anti-inflamatórios não é bom, tá certo? O uso do repouso prolongado também não é legal e também não é bom o uso de gelo, porque o gelo ele diminui o processo inflamatório bruscamente e acaba dando dano tecidual secundário. Para resumir, a gente pode dizer que gelo e repouso não são mais os grandes heróis da recuperação tecidual nas lesões ortopédicas, mas eles ainda têm seu papel, principalmente na fase inicial, quando a gente tem um problema com dor grande, o gelo e o repouso podem ser feitos nos primeiros dias. Passada essa fase crítica, aí não, a gente começar com movimentação precoce, claro que uma movimentação suave, com o uso de uma analgesia interessante, preferencialmente sem o uso de anti-inflamatórios, tanto esteroides quanto não esteroides, tá certo? Ficou alguma dúvida? Entre em contato com a gente está aqui para isso.